bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura matinal do Alimento Diário e vamos dar prosseguimento ao Alimento Diário da série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. E estamos desfrutando desse livrinho aqui, ó, O Plano da Salvação Divina. Estamos desfrutando da primeira semana, quinta-feira hoje, e vamos falar sobre a recriação de Deus, o quarto dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, né, como luzeiros, e colocou no firmamento. E ele falou que o sol governaria o dia e a lua governaria a noite. Isso é para haver uma separação, para a gente poder distinguir o que é o dia e o que é a noite. Essa é a recriação do quarto dia. Por que recriação? Porque em Gênesis 1 fala que Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa palavra estava na versão de João Ferreira de Almeida. Ele colocou estava porque ele achou que essa tradução ficaria melhor. Mas no original essa palavra está traduzida para tornou-se. Ou seja, a terra não era sem forma e vazia, mas ela se tornou sem forma e vazia quando o Senhor expulsou Satanás e seus seguidores dos céus. E ele caiu como uma estrela da manhã, né? Então, toda aquela primeira criação foi danificada. E uma delas foi a terra. E o Senhor restaurou a partir de Gênesis 1:2. Então, entre Gênesis 1:1 e 1:2, há um tempo que ninguém sabe calcular quanto tempo tem. E Deus ele passou a restaurar todas as coisas. E nessa restauração, nessa recriação, hoje vamos desfrutar do quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, né? Deus, quando ele recriou, ele falou que isso era bom. Por que Deus falou que isso era bom? Porque ele pôde conectar essa recriação nele. Essa criação ele pôde conectar nele mesmo, consigo mesmo. Por quê? Porque a primeira criação acabou seguindo, né, o curso de Lúcifer. Então Deus, para que todas as coisas ficassem em ordem, ele pegou essa criação, essa recriação, e ele conectou nele mesmo. Já que a primeira criação, né, ficou totalmente desconectada dele, então ele não quis fazer nada como da primeira vez. A primeira criação seguiu Lúcifer. A rebelião de Lúcifer, ele foi junto. Então, toda a criação de Deus foi danificada. Então, quando Deus recriou, ele agora conectou nele mesmo. Isso é maravilhoso. Eu e você estamos conectados em Deus. Ó Senhor Jesus. E há uma diferença muito grande entre a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. Porque a luz do primeiro dia era uma luz... eu não sei bem qual é a palavra, mas sabe quando tá claro e nebuloso, com aquela neblina? É mais ou menos isso. Ali só foi para distinguir assim o que era a luz e o que eram as trevas. No primeiro dia você dava para saber o que era a luz e o que era as trevas. Você conseguia distinguir a luz das trevas. Mas no quarto dia há um governo. Não é só questão de luz e trevas. Agora é uma questão de dia e noite. O sol governa o dia, a lua e as estrelas. Aparece a noite, mas a lua governa a noite. E isso tem algo muito espiritual para nós. Cristo é o sol da justiça. Ele governa todo o nosso dia. Cristo, ele governa o nosso dia. A lua, ela representa a igreja e ela governa a noite. Hoje estamos vivendo um período negro, noturno, imenso. Estamos na noite, mas não pertencemos à noite. Porque há a igreja, há a lua brilhando, a igreja brilha nesse mundo tenebroso. Olha ao redor. Escola contra o evangelho, as pessoas contra o evangelho, tanta coisa contra a família, contra todas as coisas que vêm de Deus, que está conectado em Deus. O mundo está completamente desconectado de Deus, esse sistema maligno. Mas hoje nós brilhamos como igreja. Ó Senhor Jesus, governamos, nós precisamos governar essa noite tenebrosa. Senhor Jesus. O evangelho, ele leva a luz às pessoas. E as pessoas, elas precisam receber tanto a luz do primeiro dia quanto a luz do quarto dia. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós saímos e dizemos para as pessoas, eu posso orar por você, e ela aceita a oração, vem ali a luz do primeiro dia. A pessoa, ela consegue, ela aprende a discernir a luz das trevas, mas não é o suficiente. Só discernir a luz das trevas não é o suficiente. Precisamos do governo de Deus. Precisamos da luz do quarto dia. Precisamos desses luzeiros iluminando o nosso caminho e as nossas atitudes. Senhor Jesus, elas precisam de uma luz que as governe.
Não que distingua só o que é luz e o que é trevas, mas que encaminhe, que direcione. Essa é a luz do quarto dia. Ó Senhor Jesus, sem o governo de Deus, tudo vira confusão e a vida das pessoas está uma vida confusa. Então, nós precisamos desse governo de Deus. Por isso, a luz do quarto dia. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa clareza, Senhor. Obrigado pela luz do quarto dia. Obrigado por ser o nosso sol da justiça. Obrigado por ser a igreja como a lua. Obrigado pelos santos que são as estrelas, nos iluminando e nos direcionando. Que o Senhor Jesus possa guardar o seu dia, guardar o meu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.